Olá, meu nome é Alessandra e eu sou coordenadora da disciplina de História do PVS. A videoaula de hoje tem como tema os povos indígenas da América entre os séculos 13 e 15. Ou seja, a nossa ideia é conversar um pouco sobre a história desses povos, sobre o que é importante saber da história desses povos antes da chegada de qualquer europeu por aqui. Para a nossa aula de hoje, a gente teve a ideia de convidar uma pessoa que estuda a história dos povos indígenas e que teve uma experiência como mediador do CEDERJ. Então, hoje a gente está conversando com o professor João Gabriel Ascenso, professor do Colégio de Aplicação da FRJ, mas também um ex-mediador do CEDERJ. Então, João, bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite de fazer essa entrevista com a gente, na verdade, bater um papo sobre esses povos indígenas do continente americano. Mas eu quero começar essa nossa conversa falando um pouco sobre a sua experiência no CEDERJ. Então, quando que você entrou para o CEDERJ como mediador, onde você trabalhou e como é que foi essa experiência para você? Obrigado, Alessandra. Olá, gente. Eu sou, como a Alessandra falou, João Gabriel. A minha experiência no PVS do CEDERJ, ela começou lá em 2010, quando eu fui chamado para ser tutor do Polo de Resende, em um CIEP lá no bairro de São Caetano. Foi minha primeira experiência em sala de aula e, em muitos aspectos, eu acho que foi onde eu mais aprendi a dar aula. Lembro até hoje que quando eu entrei pela primeira vez em sala de aula e vi aqueles rostos todos me olhando, eu pensei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? E com o passar do tempo, a coisa foi indo, fui me apaixonando pelo trabalho lá, tanto pelo trabalho em sala de aula, quanto pelo trabalho de orientação dos alunos. E no ano seguinte, ano de 2011, eu fui para o polo de Rio das Flores. Em 2012, eu fui para um dos polos de Duque de Caxias, no bairro do 25 de agosto. E sempre foi muito prazeroso para mim estar em contato com os alunos do PVS. Em muitos aspectos, eles eram os alunos mais interessados nas minhas aulas, os alunos que mais valorizavam aquele espaço de troca da sala de aula. Isso mesmo, muitas vezes, enfrentando muitas dificuldades. E era maravilhoso também poder lidar com alunos tão diferentes. Alguns alunos que ainda estavam fazendo ensino médio, outros alunos que já estavam fora da sala de aula havia muito tempo, outros com idade para serem meus avós. Tinha uma senhora em Resende, chamada Terezinha, que ela sempre trazia para os professores jabuticaba do quintal da casa dela, de uma jabuticabeira no quintal da casa dela, num pote de sorvete. E isso para a gente era uma alegria, esse carinho não tem preço, né? E eu posso até hoje acompanhar a trajetória de vários dos ex-alunos que eu tive no PVS. Por exemplo, um deles não só fez vestibular para História e passou, como acabou de defender, alguns meses atrás, o mestrado dele em História. Então, isso é muito lindo, ainda que seja meio assustador também, porque se eu tenho um aluno que já defendeu o mestrado em História, isso quer dizer alguma coisa sobre a minha idade também. O PVS foi a minha primeira e talvez a mais importante experiência de formação que eu tive enquanto professor. Ele foi o espaço que me ensinou o papel da sala de aula, para além do conteúdo que a gente está ensinando, e também foi o espaço que me abriu as portas para conhecer gente que até hoje, né, pessoas que são até hoje grandes amigas minhas. Foi um espaço de descoberta pessoal e profissional também. Então agora, João, vamos falar um pouco mais sobre o tema dessa videoaula, que são os povos indígenas do continente americano. Eu queria começar perguntando para você como é que se escreve a história desses povos? Como é que estudiosos hoje, no século XXI, conseguem se aproximar desses povos, conseguem produzir um conhecimento sobre esses povos indígenas? Que tipo de documentos históricos existem? Como que é o caminho mesmo de quem estuda os povos indígenas para conhecer essa história? Então, para a gente pensar nas fontes a partir das quais se escreve a história das Américas, né, antes da chegada dos europeus, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que são fontes históricas. Isso porque muita gente acredita que só os documentos escritos são confiáveis para contar a história do passado, ou que pelo menos os documentos escritos eles seriam mais confiáveis. Mas isso traz um problema muito sério para a gente, porque em todo o continente americano são poucas as sociedades que possuíam um sistema de escrita. Das que possuíam, a maior parte vivia em regiões da América do Norte, da América Central, onde hoje em dia ficam o México e a Guatemala, por exemplo.
Nessas regiões, havia povos como os mexica, por exemplo, que a gente conhece como asteca, e os maia. Esses povos tinham sistemas de escrita. Eu queria fazer um pequeno parêntese aqui. Quando a gente vai falar de povos indígenas, a gente sempre escreve o nome do povo com letra maiúscula. Por mais que a gente esteja se referindo a um conjunto de pessoas, a gente sempre usa a palavra no singular, a gente não flexiona para o plural. Então são os mexica, não os mexicas. São os inca e não os incas. Os guarani, os tupinambá. Né? Pode parecer um pouco estranho, mas é assim que funciona. Então, voltando para os maia e para os mexica, aos quais eu estava me referindo, eles tinham sistemas de escrita que davam conta desde os registros administrativos dos seus estados até a função de contar histórias desses povos e as suas tradições mitológicas, por exemplo. Era uma escrita pictográfica, ou seja, cada símbolo representava uma coisa ou uma ideia, não um som, como o nosso alfabeto. Né? O nosso alfabeto é um alfabeto fonético, cada letra representa um som. O alfabeto deles, né, o conjunto de códigos escritos deles, era um conjunto pictográfico. Cada símbolo representava uma ideia. Mas acontece que boa parte desses textos escritos eles foram destruídos pelos espanhóis, que consideravam que eles eram demoníacos, por serem diferentes da tradição europeia. E aí poucos sobraram, mas alguns permanecem até hoje e são fontes importantes para a gente estudar esses povos. Um exemplo é o famoso Códice Florentino, que é uma fonte super importante para contar a história dos mexica. Ela foi feita por escribas mexica, justamente a serviço de um frade católico chamado Bernardino de Sahagún. Então a gente tem a seguinte situação. Algumas sociedades que tinham escrita, mas não sobrou muito desses documentos escritos relativos a essas sociedades. E quanto às outras sociedades? Elas não têm história? Não é possível contar a história delas? Claro que é possível. Essa ideia de que só as fontes escritas são confiáveis, ela é completamente equivocada. E cada vez mais se está provando isso. A arqueologia é uma fonte muito importante para estudar as sociedades que trabalhavam materiais como a pedra, por exemplo, e que por isso puderam deixar vestígios que permaneceram ao longo de muitos séculos. Eu estou falando do caso de materiais como a pedra, porque se a gente pega, por exemplo, os povos do litoral do que hoje em dia é o Brasil, boa parte das ferramentas e dos materiais que eles utilizavam eram feitos de madeira. A madeira, ao longo do tempo, ela se decompõe. Então, a gente não tem acesso a boa parte do que era produzido por essas sociedades porque os materiais se decompunham. No caso das sociedades do território do Brasil, a arqueologia revela, por exemplo, a presença de sambaquis. São um tipo de construção que utilizava conchas e outros restos de animais e provavelmente tinha algum sentido funerário. A gente não sabe exatamente para que serviam esses sambaquis, mas provavelmente eles tinham algum sentido de culto aos mortos e de ritual de enterro desses mortos também. E a arqueologia na região da Amazônia mostra que havia várias sociedades lá muito maiores do que a gente imaginava há alguns anos atrás. Falamos de fontes escritas, falamos de fontes arqueológicas, e outra fonte para estudarmos os povos indígenas de séculos atrás são as pesquisas atuais que são feitas sobre os povos indígenas de hoje em dia. Parece estranho, né? E, de fato, isso tem que ser feito com muito cuidado, porque as sociedades mudam muito ao longo dos séculos. Então, não é você achar que um povo indígena, que estudando um povo indígena como ele é hoje, a gente vai entender como é que ele funcionava há 600 anos atrás. Mas um estudo que pode ser feito, por exemplo, é analisar as línguas indígenas que são faladas no Brasil e na América do Sul de maneira geral, em perspectiva comparada. Então, analisando as proximidades e as distâncias entre essas línguas, é possível mapear onde determinados grupos viviam séculos atrás e para que regiões eles se dispersaram também. É interessante como é que esses estudos de linguística podem ajudar no trabalho do historiador, né? Um trabalho muito importante nesse sentido foi feito por um antropólogo chamado Kurt Nimuendaju, que chegou a fazer um mapa dos povos indígenas da América do Sul, sobretudo da região do Brasil, justamente a partir das línguas que eram faladas por esses povos. Finalmente, a gente sempre pode utilizar fontes escritas que foram feitas pelos colonizadores, tanto espanhóis quanto portugueses, para obter informações sobre os índios daquela época, né? Cartas, relatos de viagem, registros das igrejas, não só dos colonizadores, como dos viajantes. E aí, se a gente pega os viajantes, podem ser viajantes franceses, holandeses, alemães. Só que, quando a gente utiliza essas fontes produzidas pelos colonizadores, a gente tem que ter muito cuidado,
porque o olhar dos colonizadores sobre os índios sempre foi um olhar muito cheio de muito carregado de preconceito. Então, a gente não pode aceitar como verdade sobre os índios tudo aquilo que eles escreveram. Então, em primeiro lugar, o que a gente aprende da sua resposta é que é possível escrever a história desses povos, né? E que a ausência de escrita não significa uma ausência de conhecimento sobre eles. A gente só vai ter que buscar outros caminhos para conhecer essa história. E que no caso desses povos sem escrita, a gente vai precisar da história, mas a gente vai precisar de outras ciências também, né? Da arqueologia, da linguística. Então, é sempre uma história que se escreve a partir do diálogo com outros cientistas, enfim, com outras pesquisas. Isso acontece também, por exemplo, no caso de várias sociedades africanas que também não tinham a escrita ou que não tiveram documentos escritos que foram preservados, mas que a gente vai conhecer através desse diálogo com a arqueologia, com a antropologia. Há pouco tempo também eu li uma reportagem sobre a Amazônia em que, partindo da biologia, se buscava conhecer um pouco melhor das espécies de árvores que existiam, etc. E a descoberta é que muitas espécies da floresta amazônica não são originais da floresta amazônica, né? Mas que a floresta amazônica foi um ambiente de atuação dos povos indígenas que eles levaram para lá, enfim, através de migrações de outros lugares, espécies, e adaptaram essas espécies na floresta amazônica para sua própria sobrevivência, né? Então tem ali também... Isso, é uma teoria que as pessoas chamam de, se não me engano, jardim amazônico, ou alguma coisa assim, que é como se a floresta amazônica não fosse exatamente um espaço completamente natural, né? Por exemplo, há registro de várias plantas úteis à alimentação nas margens dos grandes rios. E é porque justamente nas margens desses grandes rios era onde vivia a maior parte dos povos indígenas. Então, eles plantavam essas árvores, essas plantas que eram úteis para a sua alimentação nas margens dos rios. Então, a atual configuração da Amazônica ela seria uma configuração antropológica também, ou seja, é uma configuração que se deu também a partir da atuação de grupos humanos que viviam nessas áreas. Então, se agora a gente, enfim, aprender um pouco sobre como escrever a história desses povos, eu queria saber, para você, João, como pesquisador da história dos povos indígenas, quando a gente fala dessas sociedades que existiram na América entre os séculos 13 e 15, o que você acha fundamental que a gente saiba sobre elas? Que tipo de ideias a gente tem que ter sobre esses povos americanos? A sua pergunta é muito legal, porque eu acho que já tem alguns anos existe um esforço do ensino de história no sentido de valorizar a história indígena, né? E superar esse eurocentrismo, ou seja, essa ideia de que só os europeus são os verdadeiros civilizados, e de que, portanto, outros povos, como os africanos e os índios, são povos inferiores, atrasados. Mas, muitas vezes, os professores utilizam ferramentas muito perigosas para isso. Uma dessas ferramentas é dizer, olha os Inca lá nos Andes, olha os Azteca lá no México, olha todas as coisas que eles construíram, olha o tamanho do império deles. Eles não eram inferiores aos europeus. Só que isso me parece uma loucura, porque quando você fala isso, o que você basicamente está dizendo é, olha como esses povos se parecem com o ideal de povo civilizado dos europeus. Eles não eram tão primitivos assim, né? Mas e os povos que se organizavam em tribos? No litoral do Brasil, por exemplo. Eles não formaram impérios. Eles eram, em grande medida, nômades ou seminômades, ou seja, eles se mudavam de um lugar para o outro. Eles não tinham documentos escritos. Ainda que hoje em dia se fale que os grafismos, né, aqueles desenhos, seja em tecidos ou nas cerâmicas, ou mesmo nos corpos, né, dos índios que se desenhava, que esses grafismos sejam formas de escrita também. Mas, de maneira geral, se fala que esses povos não tinham escrita. Será que por isso esses povos eram inferiores? Né? Porque não tinham impérios, porque eram nômades, porque não tinham sistemas codificados de escrita? Claro que não. Claro que eles não eram inferiores por isso. A pergunta que você me fez, Alessandra, é o que eu acho fundamental que se aprenda sobre os povos indígenas? O que eu acho fundamental é aprender que eles podem se organizar de formas muito diferentes daquelas com as quais nós estamos acostumados, e nem por isso eles são piores.
E eu acho que um elemento muito importante para a gente pensar isso é justamente a relação com a natureza. Hoje em dia, as discussões ambientais ganharam muita força, devido à mudança climática, Uhum. ao aquecimento global e tudo isso. Os povos indígenas que se organizaram em grandes estados ou grandes impérios também enfrentaram questões ambientais. E aí eu estou falando dos três povos indígenas que mais se fala no continente americano, que são Incas, né, Inca, Maia e Azteca. Esses povos também enfrentaram questões ambientais. E um exemplo são os Maia. Uma das hipóteses do declínio das cidades-estado Maia tem a ver justamente com crises alimentares que vieram de uma exploração predatória da natureza. Agora, pelo contrário, os povos que se organizavam em tribos pequenas tinham uma relação muito mais harmônica com a natureza. Eles tinham técnicas de plantio que agrediam muito pouco o meio ambiente. E o fato de que seus grupos eram muito menores também fazia com que o consumo de recursos naturais fosse muito menor. Então, eu acho que o estudo dos povos indígenas deve ser um estudo da diversidade dos povos indígenas, das suas diferentes formas de organização, desde os grandes impérios mexica, maia, inca, até grupos de organização tribal do litoral sul-americano, por exemplo. Nas últimas décadas, os estudos sobre a história indígena vêm crescendo muito, né? Então, eles têm mostrado para a gente a riqueza dessas sociedades e o que você colocou em relação a como esses povos interagem com a natureza, como eles se transformam ao longo do tempo, como eles vão produzindo conhecimento sobre o meio ambiente, sobre agricultura, etc. Né? Ainda assim, João, a gente vive numa sociedade em que os povos indígenas sofrem uma série de preconceitos. As pessoas ainda têm uma série de visões muito arraigadas, muito antigas, sobre o que são os povos indígenas ou o que eram os povos indígenas entre os séculos 13 e 15. Né? Então, para você, quais são os maiores preconceitos sobre os povos indígenas que as pesquisas que são feitas hoje questionam? Então, existem muitos preconceitos até hoje em relação às populações indígenas, né, de maneira geral. O maior preconceito em relação aos índios é o de que eles não são ou não seriam civilizados, né? A gente já viu que isso tem a ver com o fato de que muitos desses povos eram, e são ainda, muito diferentes dos povos europeus. Mas a gente viu também que isso não é um problema, pelo contrário, eles podem, inclusive, nos ajudar a pensar soluções para vários problemas que a gente está vivendo no mundo de hoje. E dessa ideia de que os povos indígenas não seriam civilizados, decorrem outras ideias. E uma delas é de que os índios são atrasados, como se eles estivessem lá no passado. Isso é uma arrogância imensa. Eles são atrasados porque nós provavelmente seríamos super evoluídos, não é isso? Ainda no Brasil, sociedades completamente isoladas de qualquer contato com o nosso mundo. E elas não são atrasadas. Elas são apenas diferentes. Mas existem também sociedades que se modificaram muito no contato com a gente. Há muitos índios usando as nossas tecnologias, por exemplo. Há rádios e canais no YouTube falados em línguas indígenas. Há muitos músicos guarani fazendo rap, por exemplo. E desse processo vem ainda um outro preconceito, o de que os índios que adotaram elementos da nossa cultura, o uso do celular, por exemplo, deixaram de ser índios. Ora, alguém vive no Brasil como se vivia lá em 1822, quando o território se tornou, pelo menos formalmente, um país independente? É claro que não, muita coisa mudou. E, no entanto, alguém que nascia no Rio de Janeiro em 1822 era chamado de brasileiro, assim como alguém que nasce aqui hoje. Se nós, que nos vemos enquanto brasileiros, podemos mudar, por que os índios não podem? Finalmente, há o preconceito de que os índios que habitam as regiões de floresta atrasam o progresso do país. E isso é uma loucura por muitos motivos. Em primeiro lugar, eles já estavam nesse território muito antes do Brasil existir. Em segundo lugar, porque é justamente nas áreas indígenas que ocorre menos desmatamento. A velocidade de desmatamento da Amazônia ela é assombrosa, mas nos territórios indígenas ela é muito menor. Progresso é o quê? É desmatar? Essa ideia é completamente equivocada. A Amazônia tem uma série de recursos que, se explorados de maneira consciente, podem trazer uma série de benefícios, tanto para os povos da região, quanto para o mundo de maneira geral.
conhecimentos medicinais, técnicas de extração sustentável, formas de produção comunitária. A ideia de que progresso é sair desmatando e plantando monocultura em cima, essa sim é muito atrasada. É essa ideia que é responsável em grande medida pela crise climática que a gente está vivendo hoje. João, agora uma última pergunta. Conforme a gente foi conversando, apareceram os termos indígenas, o termo índio. Existe uma discussão sobre isso. Qual é o termo que a gente utiliza? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa discussão. Povos originários, indígena, índio, quem é que utiliza, enfim. A discussão a respeito do uso de conceitos ela é sempre uma discussão complicada, né? Porque se a gente for pensar em termos dos povos que viviam no continente americano, nenhum se enxergava enquanto índio. Eles eram Guarani, Tupinambá, Nambicó. E mesmo assim, há um problema na utilização do nome desses povos, porque vários desses nomes foram dados por europeus ou então pelo Estado brasileiro, né? Cinta Larga, Botocudo, tem vários nomes que inclusive se tornaram nomes super preconceituosos, pejorativos. Mas não havia essa ideia de que eles eram índios. Eles eram povos absolutamente diferentes entre si. O problema no uso do conceito é quando a gente não sabe, não conhece essa história do conceito. Né? A palavra índio e a palavra indígena, por mais que elas tenham um som parecido, né, elas pareçam semelhantes, a origem dessas duas palavras não tem nada a ver. A palavra índio vem de Índias, né, porque os europeus, quando chegaram aqui, acreditavam que estavam chegando nas Índias, lá no Oriente, na Ásia, e descobriram mais tarde que se tratava de um novo continente. Então, eles chamaram os habitantes desse território de índios, porque era como eles chamavam a população das Índias, lá na Ásia. A palavra indígena, ela não tem a ver com isso. A palavra indígena, ela quer dizer nativo da terra, né? Originário da terra. Então, se eu tenho povos que são originários de diferentes regiões do mundo, eles podem ser chamados de povos indígenas. Eu posso ter um povo indígena da Noruega, um povo indígena da Zimbábue, na África, ou um povo indígena da Polinésia, na Oceania. Né? Não quer dizer necessariamente habitante do continente americano. Hoje em dia, muita gente fala que o uso do conceito índio ele é complicado, porque ele nasce de um preconceito e de uma informação errada dos europeus, querendo generalizar os povos que habitam aqui o continente americano. Mas o movimento indígena contemporâneo se reapropriou da palavra índio para reafirmar, né, para lutar pelos seus direitos. Então, existem muitas lideranças indígenas hoje que se dizem índios também. Então, eu não vejo muito problema em a gente utilizar tanto a categoria indígena quanto a categoria índio. A gente só tem que conhecer a trajetória desses conceitos. A gente só tem que saber o que a gente está falando quando a gente evoca esses dois conceitos e saber que os dois podem estar carregados de preconceito dependendo da forma como a gente os utiliza.